A vida acontece de dentro para fora, e você está aqui para essa maior descoberta de que todo o seu entorno, toda a sua realidade é reflexo do seu interior. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Frequência e Consciência. Meu nome é Jardel Gambetta. Esse é um canal focado em autoconhecimento, na expansão de consciência, o despertar para uma nova vida. E algo que vai transformar a sua vida é você compreender a essência desse conceito de dentro para fora. Você cada vez mais observar na sua realidade um reflexo daquilo que está acontecendo em seu interior, em sua mente, em suas emoções, naquilo que você está experimentando internamente. Um dos primeiros capítulos da minha vida com o autoconhecimento, uma das primeiras experiências, foi exatamente a lei da atração. E o que eu compreendi naquele momento, isso já faz mais ou menos uns 16 anos, foi que nada que acontece na nossa vida é por acaso. E nada está acontecendo sem que exista um motivo maior, sem que exista um significado mais profundo por trás de tudo que acontece. Mas naquele momento, embora ainda não tivesse compreensão das informações que estava chegando até mim através de livros, e o meu primeiro livro foi o The Secret, né, de Rhonda Byrne, onde foca nesse entendimento da lei da atração, de que tudo está refletindo a frequência de seus pensamentos, de que tudo aquilo que você deseja é você que precisa criar primeiro em sua mente, você precisa primeiro tornar real isso em seu sentimento. Embora eu não tivesse muito conhecimento, e realmente fosse um conhecimento muito superficial naquele momento, eu consegui botar em prática esse simples entendimento. Se eu quero que algo aconteça na minha vida, eu primeiro preciso criar em minha imaginação. Eu preciso primeiro visualizar aquilo, eu preciso desejar aquilo. E de fato é algo muito simples de ser entendido, porque se você não concentra sua atenção em algo que você quer, muitas oportunidades podem passar na sua frente e você não agarrar, porque aquilo não está claro para você que era aquilo que você queria. Muitas das oportunidades, e de certo modo aconteceu muitas coisas assim que eu posso até dizer que foi realmente por meio da lei da atração, ou que seja muita coincidência, mas tudo que eu acabei imaginando na minha vida naquele momento e com o passar dos anos ali foram acontecendo. Foi um trabalho que eu desejava, foi um relacionamento que eu queria da forma que eu queria, foi um bem material que eu estava almejando, né? Seja um carro, seja um resultado financeiro, de certo modo influenciou para que eu alcançasse esses objetivos. Porque eu lembro muito bem na época que eu estava trabalhando em uma pequena empresa na minha cidade, né, que eu cresci desde criança, uma cidade menor do que essa que eu moro hoje. E eu queria trabalhar numa grande empresa porque eu via, né, o que a minha mente permitia era que eu estava no início da minha faculdade de administração e eu vi uma oportunidade ali de crescimento. Então eu pensava, eu preciso trabalhar numa grande empresa para que eu cresça nessa empresa, para que eu alcance cargos maiores. Porque era de certo modo, o que eu via como o sucesso, né, numa carreira profissional. Com essa ideia em mente, assim que surgiu uma oportunidade de emprego em uma empresa que estava abrindo numa cidade vizinha, era na época uma loja de varejo, eu não pensei duas vezes. No dia seguinte eu já nem fui naquele trabalho, né? Eu acabei faltando no meu trabalho momentâneo ali que eu estava e fui para essa empresa. Nessa empresa eu fiquei 5 anos, chegando a cargo de gerente, né? Gerente de loja. Fui muito feliz, realmente tive muitos bons resultados financeiros. E mais à frente eu vi que não era aquilo que eu queria e daí parti para outro ramo, né? Fui estudar para concurso público, que é o que eu até hoje ainda atuo, né? Na área do funcionalismo público, digamos assim. Hoje eu sou militar, né? Então, veja só como precisava estar na minha mente aquele objetivo para que assim que surgisse uma oportunidade eu não pensasse duas vezes. Eu realmente dissesse, não é isso que eu quero. Agora, para a maioria das pessoas, esse é o é um dos maiores problemas. Talvez o problema de cada um de nós aqui de não conquistar aquilo que de repente deseja. Justamente porque muitas vezes a gente tem a vontade, mas não coloca aquilo como um objetivo certo, como é isso realmente que eu quero.
Então, esse é um dos primeiros, de certo modo, insights que eu tive na minha vida, de que a vida acontece sim de dentro para fora. Seja da forma mais simples que você puder imaginar aquilo que você quer, se visualizar naquilo que você deseja, não deixe de criar isso na sua mente. A nossa mente, ela é, de certo modo, a tela, ela é a revista dos nossos desejos. Ela é onde você deve escolher aquilo que alimenta ali internamente. Então, se você tem um desejo muito grande de realizar alguma coisa, mesmo que seja material, mesmo que seja uma conquista financeira, uma conquista independente da conquista que você esteja desejando hoje, concentre-se isso na sua mente. Alimente pensamentos sobre isso. Se visualize nesse de certo modo, nesse ambiente que você, né, nesse estágio, lá na frente, quando já, como esse, no momento como se esse desejo já tivesse acontecido. Uma coisa interessante também é que eu lembro muito bem que muitos desejos eu colocava como meta, como objetivo, mas não ficava todos os dias ali, né, pensando naquilo ou criando o pensamento do tipo, eu não tenho aquilo ainda, eu não sou feliz, eu não... Não, eu simplesmente desejava e vivia o meu agora. A gente quando é mais jovem, eu hoje estou com 35 anos, mas talvez, dependendo da idade que você está, você talvez já possa perceber também. Quando a gente é mais jovem, parece que a gente vive mais presente, que é o grande segredo, né, da vida, o grande segredo aí da expansão de consciência, é viver no momento presente. É perceber que no aqui e agora está a nossa felicidade. E talvez você já perceba que parece que eu sinto isso também às vezes. No passado, eu mesmo sem ter a consciência que eu tenho hoje sobre o autoconhecimento, sobre o segredo, né, de estarmos aí em alegria, em conexão com a vida, lá ainda eu vivia no momento presente. Eu estava preocupado em viver aquele momento. O dia ali que eu estava trabalhando, eu estava preocupado somente com aquela semana, no máximo com o final de semana, o que a gente iria fazer, né? Porque a gente sempre vivia, né? Naquela época eu vivia mais pelo final de semana, né? Não tanto pela a semana, tipo, tem essa ideia, né, de separar a semana do final de semana, mas a gente vivia sempre preocupado com aquele momento que era mais real. E isso eu acho que ajudava muito a fluir esses desejos, porque eu simplesmente colocava esse desejo e confiava, mesmo sem ter esse conhecimento, confiava, tinha uma fé que aquilo ia acontecer, porque eu tive várias provas durante a minha vida, provas até de que já haviam acontecido antes de chegar a esse conhecimento, de que as coisas funcionam assim. Alguma coisa em meu interior já dizia naquele momento que as coisas funcionam assim. Você precisa criar na sua mente, você precisa ter uma fé em algo que não é visível aos olhos, mas que de alguma forma vai chegar até você. As oportunidades, os caminhos, as coincidências vão ocorrer para que de uma hora para outra você perceba, poxa, era isso que eu desejei lá atrás, era isso que realmente eu visualizei, era isso que eu coloquei em prática, era isso que eu movi um pequeno pensamento apenas diariamente, mas não com esse apego de falta, né? Não com essa dependência, esse desejo de que você não tenha e que você não é feliz no agora. Lembre-se disso, a sua vida acontece de dentro para fora e a mudança da sua realidade só depende de você. Busque mais conhecimento, busque mais essas informações que nos libertam, que são conteúdos, né, inicialmente conceitos, mas quando você coloca em prática, tem o poder de transformar a sua vida. Eu honro e agradeço a sua atenção, a sua presença em mais um vídeo aqui do canal. Se gostou, deixe seu like. Se é novo por aqui, deixe o convite de seguir o canal. E vamos juntos nessa transformação. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.